Olá, sejam bem-vindos a mais uma palestra da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária promovida pela AEMESP. Meu nome é Rafael, eu sou gerente de engenharia na Voestalpine Railway Systems Brasil e estou no ramo ferroviário há 16 anos. E agora nós vamos iniciar a nossa apresentação sobre tecnologias aplicadas a MV com foco no aumento da disponibilidade e na redução do Life Cycle Cost. Vou iniciar com uma breve apresentação da Voestalpine Railway Systems. Nós temos 3 unidades de negócio, estamos presentes em 66 localizações ao redor do mundo, temos 4 áreas de negócio estratégicas, um centro de competência e somos mais de 7.000 colaboradores. Neste mapa, vocês conseguem visualizar todas as localizações em que estamos presentes, inclusive a planta de São Paulo e do Maranhão aqui no Brasil. Nossas unidades de negócio são aparelhos de mudança de via e fixações, trilhos, sinalização e soluções para vias permanentes. Nossas áreas de negócio são alta velocidade, tráfego misto, transporte de carga e transporte urbano. E agora eu vou fazer uma breve contextualização do motivo dessa palestra, da motivação dessa palestra. Há uma necessidade crescente do aumento da eficiência operacional, né? Se estivermos falando aí de transporte de passageiros, cada vez mais o intervalo entre trens deve ser menor, e se estivermos falando de transporte de carga, cada vez mais a tonelagem transportada deve ser maior. E com isso, é necessário, né, acaba sendo necessário a redução dos intervalos para manutenção. Então, o foco desta palestra hoje é a aplicação de tecnologias nos AMVs que aumentem a disponibilidade para que seja possível um aumento da eficiência operacional e, com isso, uma redução do custo durante a vida útil do produto. E esta apresentação está dividida em 5 tópicos, que são tecnologias aplicadas ao MV, tecnologias aplicadas à agulhagem, tecnologias aplicadas à grade do jacaré, life cycle cost e a análise de ramps. Tecnologias aplicadas ao MV. O primeiro tópico são trilhos com dureza de 400 Brenner. Então, devido à alta resistência que eles têm a desgaste e à corrugação, eles apresentam aí como principais vantagens a redução dos custos de manutenção e o aumento da vida útil. Vocês vão perceber que durante a apresentação das tecnologias, sempre estará destacado em negrito as vantagens que estão diretamente ligadas ao aumento da disponibilidade em via e a redução do custo durante a vida útil do produto, que são os focos desta palestra. Uma outra grande questão que existe em AMVs é a diferença de rigidez no AMV devido ao comprimento diferente que existe entre os dormentes. Essa diferença de rigidez, se não tratada, ela vai causar uma movimentação excessiva dos dormentes, deterioração do lastro, como vocês podem ver na foto no canto inferior esquerdo, defeitos em trilhos e dormentes, como vocês podem ver na imagem do canto inferior direito, curto-circuito e consequente interrupção da via e o aumento da manutenção. E como solução para esse problema, nós recomendamos o uso de palmilha sobredormente, também conhecida como underslip pad, porque essa palmilha ela aumenta até 10 vezes a área de contato do lastro com o dormente, e por isso ela reduz vibração e ruído, melhora a qualidade geométrica do AMV, melhora a estabilidade e reduz os custos de manutenção, porque você consegue aumentar o intervalo entre as socarias. Então, um dos grandes players aí que tem
no custo durante a vida útil do produto são os custos de manutenção e, dentre eles, os custos com socaria. Então, você reduzindo, aumentando esses intervalos, num determinado período de tempo, você vai conseguir reduzir o custo durante a vida útil do produto. O próximo tópico é sobre junta isolante colada. Esse é um grande problema que existe para as operadoras, né? A comprovação disso, por exemplo, é essa pesquisa que foi feita numa operadora europeia, onde mais de 40% das falhas localizadas na via é relacionada à junta isolante colada. E, como solução para esse problema, nós propomos um pacote que seria uma JIC de alta resistência, juntamente com a aplicação de palmilha sobre o dormente e palmilha sob o trilho ou sob a placa, dependendo da região onde está instalada, né? Existem soluções disponíveis para retrofit, que poderia, por exemplo, remover os dormentes e instalar palmilha sobre os dormentes, ou ainda soluções que seriam, que exigiriam menos esforço, que seria somente a substituição da JIC e o acréscimo de palmilha sobre o trilho ou sobre a placa. Existe ainda uma outra solução disponível que nós oferecemos, que é a disponibilização do painel montado completo, ou seja, a JIC montada sob dormentes, já com as palmilhas sob o dormente e sobre o trilho, tá? Uma solução que seria plug and play. Quais são as principais vantagens dessa aplicação? Como eu já falei antes, ela aumenta o contato do dormente com o lastro, e isso faz com que a deflexão do trilho seja menor. E isso leva a um aumento da vida útil da JIC, né? E a redução do life cycle cost, né? E redução dos custos de manutenção, obviamente, como consequência. Então, é uma excelente solução que contribui também para o aumento da vida útil e redução dos custos do produto ao longo da sua vida útil. E agora nós vamos entrar num subtópico das tecnologias aplicadas ao AMV, que são as tecnologias aplicadas à agulhagem. E aqui nós vamos tratar de geometria, que é um fator muito importante, principalmente se tratando em novos projetos, né? Então, nós temos aqui à esquerda uma geometria secante e à direita uma geometria tangencial. Apenas para esclarecer, geometria secante não é aquela só que a agulha é reta. Existem geometrias secantes com agulhas curvas, por exemplo, as agulhas curvas previstas no portfólio AREMA. Como vocês podem ver no gráfico ilustrado à esquerda, né, é uma simulação feita no software Nucars, que é um software desenvolvido pela área para simulações no ramo ferroviário. Então, ele faz a comparação da força lateral entre dois AMVs, um AMV tangencial de raio 500 e um AMV AREMA número 14 com uma agulha curva secante. Então, as linhas azul e vermelha, elas representam a força lateral na entrada do AMV, aqui é a entrada do AMV, tangencial, e as linhas verde e magenta representam a força numa agulha secante, uma agulha curva secante. Então, como vocês podem ver, a força na agulha secante é bem maior que na agulha tangencial. Então, se você tem maiores esforços laterais, vai levar a um maior desgaste na agulhagem, que vai levar a uma maior necessidade de manutenção e uma menor disponibilidade da via. Ou seja, uma agulhagem secante, ela tem uma vida útil menor se comparado à geometria tangencial. Por isso, nós recomendamos que sempre que possível,
que seja aplicada a geometria tangencial no AMV. E agora nós vamos falar de otimizações para a agulhagem. A primeira delas é o TOS, que nada mais é do que um aumento da espessura da agulha no início, onde é a parte mais sensível. Como vocês podem ver na imagem à esquerda, a linha tracejada vermelha representa o encosto da agulha sem essa usinagem, e a linha tracejada azul representa o encosto da agulha com essa usinagem. Então, com essa adição de material nessa área da agulha que é mais sensível, há uma redução das trincas e quebras nessa região. E, por consequência, um aumento da vida útil num fator de 2 a 3. Tá? Ela tem principal vantagem quando aplicada em AMVs instalados em curvas, e ela também é intercambiável, né? A meia agulhagem com a otimização TOS é intercambiável com as meias agulhagens que estão instaladas em via. O próximo tópico, a gente vai falar da otimização KGO, também conhecida como FACOP. Essa otimização, ela também acresce material no início da ponta da agulha, que é a região mais sensível, mas ela também tem uma dobra no trilho de encosto, que dá uma sobrelargura na bitola nessa região. O objetivo dessa sobrelargura é igualar os diâmetros de rolagem da roda, como vocês podem ver aí, o D na imagem à esquerda, para que o truque não seja jogado contra a roda, porque quando o truque entra dentro do AMV, há uma perturbação do movimento senoidal dele, e isso faz com que o friso da roda seja jogado diretamente para entrar em colisão com a agulha. Então, ele faz uma espécie de um esmerilhamento, principalmente no início da agulha. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 vídeos, né, para ilustrar isso. Esses vídeos são uma simulação feita em software próprio, né, e não é simplesmente um vídeo de animação. Então, aqui é uma agulhagem sem KGO. Então, como vocês podem ver, o movimento senoidal é interrompido e o friso ele é jogado contra a agulha e é feito uma espécie de um esmerilhamento ali no início da agulha. E agora seria a agulhagem com KGO. Então, o movimento senoidal ele é pouco perturbado, o que faz com que o friso ele não toque ou toque muito pouco na agulha, né? E com isso, além da vantagem que o TOS proporciona, né, que é o aumento da espessura e uma reserva de desgaste, o KGO também proporciona, devido a essa condição da melhoria da dinâmica, né, da composição, uma redução do desgaste, né? Então, isso aumenta a vida útil da agulhagem, né? Reduzindo aí o custo durante a sua vida útil, né? E, por consequência, não só da agulhagem, mas também da fixação, porque devido à melhoria na questão dinâmica, a otimização dinâmica, você também reduz as forças laterais a que as fixações estão sujeitas, né? Também contribuindo para o aumento da disponibilidade e redução do LCC. E agora nós vamos apresentar alguns tipos de rolete que nós oferecemos. Então, todos os tipos, eles têm em comum a compatibilidade com socaria mecanizada e a redução da força de movimentação, o que é benéfico, né? E acaba aumentando a vida útil, reduzindo as manutenções necessárias no sistema de movimentação, né? Este rolete ele é blindado, né? Todos os roletes eles elevam a agulha
a alguns milímetros, o que proporciona um movimento mais suave e evita o desgaste da cadeira de deslizamento. O rolete em si ele não necessita de lubrificação, assim como ele elimina a necessidade de lubrificação das placas, né? O que vem de encontro com as necessidades ambientais, né, de preservação do meio ambiente. O próximo rolete é o H-Pirol, né? Pirol, só para esclarecer, é a sigla para Sistema Integrado de Roletes à Placa, tá? É a sigla em inglês para isso. E esse próximo rolete, ele também, como eu falei, compatível com socaria mecanizada, reduz a força de movimentação, ele tem um ajuste de altura, né? E ele também só pode ser utilizado aí em cadeiras acima de 30 milímetros de espessura. O próximo rolete é voltado para as agulhas Arema, pois é compatível com a furação padrão Arema e por isso pode ser instalado nas agulhas já em via. As suas principais vantagens, assim como os dois apresentados anteriormente, são a compatibilidade com a socaria mecanizada, a redução da força durante a movimentação das agulhas e a eliminação da necessidade de lubrificação das placas. O funcionamento desse rolete, ele eleva a agulha alguns milímetros quando o rolete passa por essa almofada que está na placa. E ainda na agulhagem, nós recomendamos o uso de barras overtie, que são barras sobre dormente. Ela fica posicionada exatamente sobre o dormente. Por quê? Porque ela é compatível com a socaria mecanizada, e isso reduz o tempo de manutenção, porque você não precisa desmontar as barras quando vai fazer socaria mecanizada, né? Então, ela é extremamente benéfica nesse sentido e contribui aí para a redução dos custos de manutenção. O material utilizado é um material isolante chamado Blue Rod, que tem alta resistência mecânica, 3 vezes maior do que a do aço. A barra pode ser projetada em intervalos de ajuste da ordem aí de até mais ou menos 40 milímetros, o que permite usar uma única barra na agulhagem, né, nas diversas posições onde as barras são necessárias na agulhagem. E ainda também é possível, se for um requisito, instalar uma proteção contra material de arraste. Agora nós vamos entrar nas tecnologias aplicadas à grade, que também é um subtópico das tecnologias aplicadas ao MV. E o primeiro tópico é o jacaré conhecido como Build-Up, alguns também conhecem como Compact. Ele é um jacaré feito a sua ponta de um material cromomolibdênio usinado, que é soldada aos calcanhares por solda do tipo flash butt welding, de alta qualidade e alta resistência, e ele é aparafusado com blocos. Essa construção aparafusada, ela tem uma excelente elasticidade, o que vai de encontro com a elasticidade que a via tem, que a via exige, né? Então, ela é uma excelente solução, ela é econômica, mesmo para poucas quantidades, e ela tem o material utilizado, né, nesse jacaré, ele tem uma alta resistência ao desgaste, né, devido à sua construção. E ainda é possível, ao longo da sua vida útil, executar soldas de preenchimento para prolongar um pouco mais a vida útil deste componente. Uma outra solução, né, uma outra tecnologia que nós recomendamos é a adoção de jacarés com ponta reforçada e pista inclinada. A ponta reforçada, ela faz com que o contato da roda com a ponta seja antecipado.
e isso faz com que haja uma transição mais suave da carga entre asa e ponta, e por isso uma redução do desgaste, né? A adoção também da pista inclinada, ela é justificada porque ela aumenta a área de contato da roda com o núcleo. E isso também reduz o desgaste, porque você aumenta a área, né, para uma mesma força, e com isso você diminui a tensão que existe ali, reduzindo o desgaste. É possível aplicar a pista inclinada sem ter a ponta reforçada, e também é possível fazer a pista inclinada customizada, ou seja, na inclinação que a roda da sua ferrovia tiver. Nesse caso, por exemplo, é 1:20, mas poderia ser uma outra inclinação. E com essas vantagens que eu descrevi, também contribui para o aumento da disponibilidade de via, redução dos custos de manutenção e, consequentemente, redução do custo durante a vida útil do produto. O próximo tópico que eu quero apresentar para vocês é o jacaré com cauda de baixo impacto. Esse jacaré, como vocês podem ver na figura esquerda, ele tem calcanhares com a espessura menor, o que minimiza o impacto da roda nessa região de transição entre o núcleo e o calcanhar. Então, por essa transição mais suave e redução dos impactos, você automaticamente reduz a necessidade de manutenção e, por consequência, reduz também o LCC. E também reduz muito a quebra de parafusos nessa região, que em muitas ferrovias é comum. A próxima tecnologia é o endurecimento do jacaré pelo método de explosão. Esse é um método extremamente eficaz, que o endurecimento por explosão confere uma dureza na profundidade aí de até por volta de 10 a 15 milímetros, e ele faz já o trabalho de endurecimento que a roda faria num jacaré que não é endurecido por explosão. Então, quando o jacaré não é endurecido por explosão, a roda ela faz uma conformação no início da vida útil, e você acaba perdendo material, porque você tem que fazer a manutenção nessa deformação, porque senão você vai ter defeitos mais graves, o que vai abreviar a vida útil do seu jacaré. Então, o benefício do jacaré endurecido por explosão é exatamente esse, que o desgaste, a deformação inicial é muito pouca, e devido a essa dureza uniforme, ele tem uma alta resistência ao desgaste, o que leva a uma vida útil maior e uma redução aí dos custos com manutenção e, por consequência, os custos na vida útil do produto. O próximo que nós gostaríamos de recomendar ainda na grade é a adoção de jacaré de ponta móvel. O jacaré de ponta móvel, ele proporciona ele elimina a descontinuidade que existe na via, porque você tem um caminho, uma linha contínua de rolamento, não são necessários contratrilhos, e a vida útil dele, por esse motivo, né, por ter um caminho de rolamento contínuo, eliminar essa descontinuidade, ela é significativamente maior do que os jacarés fixos, né? Então, por isso também nós recomendamos, quando aplicável, o jacaré de ponta móvel como uma tecnologia para diminuir os custos de manutenção e aumentar a vida útil dos componentes do AMV, consequentemente reduzindo os custos durante a vida útil do AMV. Ainda na grade, nós também temos a solução para o jacaré de ponta móvel, né, uma solução de rolete para jacaré de ponta móvel.
ela é compatível com açucaria mecanizado, o objetivo principal dela é a redução das forças de movimentação, então ela eleva aquele V central, né, a parte central do jacaré, alguns milímetros, o que evita o desgaste da placa e reduz a força no sistema de movimentação. Os roletes também são blindados contra intempéries, é possível trocar somente o rolete, não trocar o dispositivo todo, e ela também tem essa questão de eliminar a necessidade da lubrificação das placas, o que contribui com o meio ambiente. E agora vocês podem se perguntar, tá bom, Rafael, e agora? Como eu faço para justificar essas novas tecnologias, né? Então, nós podemos ajudar vocês. Nós temos uma ferramenta de cálculo de Life Cycle Cost e em cooperação com as operadoras, nós podemos fazer, por exemplo, a comparação de dois AMVs diferentes, né, o existente e o futuro, ou mesmo para verificar a viabilidade de aplicar uma ou outra grade de trilho, por exemplo, né? Então, aqui ao lado esquerdo, vocês veem o gráfico, né, que aparece nos relatórios de Life Cycle Costs que nós geramos. Então, aqui tem uma referência ao tráfego, né, anual, e aqui você vê a diferença, né, em comparação de um AMV com trilhos com a grade 350 HT e, mais à direita, o AMV na grade com trilhos de 400 HT. Então, os dois AMVs têm exatamente as mesmas características, a única diferença é a grade do trilho. E o custo, ele é distribuído aí por, como vocês podem ver, o azul mais escuro aí, instalação, custos de instalação, investimentos no AMV, e custos de manutenção e outros custos que podem ser agregados. Então, todos esses dados são levantados com base em nossa base de dados e em colaboração com as operadoras para que esse estudo seja o mais fiel possível, né? Aqui está apresentando em porcentagens, mas também é possível apresentar em valores, considerando um intervalo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, é possível fazer essa análise. Então, fica aqui essa dica, nos contate, que nós podemos ajudá-los nessa questão do Life Cycle Cost. E agora nós vamos entrar no tema de RAMs, porque muitas vezes o projeto tem outros requisitos, além dos requisitos somente de análise de custo. Então, é aí que entra o RAMs, que é uma análise de disponibilidade, de confiabilidade, manutenção e segurança. Então, nós também fazemos essa análise, e também em cooperação com a operadora, né, para que essa análise realmente reflita o projeto que vai ser implantado. Essa análise ela é realizada com base na norma europeia 50126, que define os critérios e como essa análise deve ser feita. Então, no final dessa análise, nós geramos um relatório onde os 4 pontos citados, né, de confiabilidade, disponibilidade, manutenção e segurança, são avaliados e há uma conclusão com relação a esses pontos, para mitigar eventuais riscos, né? Então, são mapeados todos os riscos, identificados, tratados, para que eles não venham a ser um problema no futuro. Então, é algo bem interessante
para justificar e complementar, principalmente, novos projetos. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa apresentação seja útil. E aqui está o meu contato, os meus contatos. Em caso de dúvida, em caso de querer debater, discutir algum tema específico que foi apresentado aqui, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença.